1 Samuel, capítulo 16, nós vamos ler alguns versículos do 13 em diante. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentavam um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor aos seus servos, que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então tocará a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: Buscai, pois, um homem que toque bem e trazei-o. Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, um odre de vinho cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim, Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou a dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus via sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Amém? Podemos assentar. E como sempre eu falo, que neste momento você possa fazer duas coisas importantes. Primeiro, fecha a tua Bíblia agora. Segundo, desliga o seu celular e olhe para cá, para que você possa receber daquilo que Deus vai ministrar aos nossos corações. Porque, como a pastora falou, a igreja está vivendo um momento de preparo, e eu realmente tenho orado e acreditado que Deus vai nos dar um 2024 profético. Entenda, 2024 profético não quer dizer que será um ano fácil, mas será um ano produtivo. E eu acredito naquilo que eu sempre falo: dias bons criam homens fracos, mas dias difíceis eles criam homens fortes. Porque se o dia bom cria homens fracos vão produzir dias difíceis. Então que nós sejamos treinados para que nós possamos fazer aquilo que Deus nos chamou. Amados, hoje eu quero falar sobre algo muito poderoso, porque a Bíblia ela vai sinalizar dentro da história que a gente sempre fala aqui de Davi. Davi é muito falado, muitas pregações feitas acerca dele, mas há uma coisa que me chama a atenção, porque a Bíblia vai dizer que quando Samuel ele unge a Davi, acontece algo de
vida de Davi. Diz a palavra: e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então eu começo aqui a entender que quando nós, na semana passada, no culto de domingo, recebemos uma unção sobre a nossa cabeça, nossa testa, nossa fronte, eu começo a entender que quando o óleo é derramado, que quando o óleo é ministrado na cabeça de Davi, o Espírito do Senhor se apodera dele. E eu creio que quando também ministramos a unção do Senhor, o Espírito do Senhor, ele se apoderou da sua vida. O que a gente não entende é que muitas das vezes a gente recebe uma unção e a impressão que a gente tem, eu quero que você preste muita atenção, siga aqui agora em mim. A impressão que a gente tem, talvez você possa ter tido essa impressão. Recebi o óleo na minha cabeça, fui para minha casa e nada aconteceu. Você entende? Pode acontecer. Eu recebi o óleo, mas nada aconteceu. Mas é porque nós ignoramos o que acontece no mundo espiritual. Nós ignoramos que Davi está recebendo um óleo na cabeça e que imediatamente tem um poder descendo sobre a vida de Davi. Você precisa entender isso. Não foi no outro dia, mas foi no mesmo momento. Recebeu óleo, desceu a unção sobre a vida de Davi. O poder de Deus, o Espírito de Deus se apossou. Olha que palavra forte. Se apossou de Davi. E aí o que acontece? Quando o Espírito do Senhor se apodera de Davi, porque ele recebe uma unção, lá na casa de Saul, o Espírito que está visitando Saul não é o Espírito que apoderou-se de Davi, porque agora a unção que está sobre Saul, Deus tem rejeitado. E aí o espírito mau começa a perturbar a vida de Saul. Qual é o paralelo? O que eu e você precisamos aprender esta noite? Que quando nós somos rejeitados, por quê? Porque violamos aquilo que o Senhor Deus, Ele nos deu como diretriz, Ele nos deu como caminho, nós corremos o risco de perder a unção, de perder essa autorização dos céus. Então, imediatamente Saul perde aquilo que Davi está ganhando, porque tem o Espírito do céu descendo sobre a vida de Davi, e tem um espírito maligno perturbando agora a casa de Saul. Por quê, pastor? Porque lá no pasto tem alguém disposto a servir e a obedecer, e no trono tem alguém que está disposto a não obedecer. A obediência precede a unção. Fala para o seu irmão assim: a obediência precede a unção. Tem pessoas que querem inverter, querem receber a unção sem obedecer, mas a obediência precede a unção. Eu obedeço, e quando eu obedeço, Deus vai enviar o óleo sobre a minha cabeça. Aleluia. Acontece que quando o espírito maligno se apodera da vida de Saul, quem está no ambiente, quero que você entenda isso, quem está no
perturbado. Porque quando o espírito maligno, ele entra no ambiente, ele entra na nossa casa, ele entra na vida das pessoas que estão ao nosso redor, começa a gerar um nível de estresse, começa a gerar algo muito ruim, começa a gerar um incômodo. As pessoas não conseguem. Sabe aquele clima de agitação que você não entende o que está acontecendo? Sabe aquela agitação estranha? Aquela coisa que está fora do contexto. Eu queria que vocês entendessem uma coisa. O mundo espiritual é muito sério. Só que a gente veio para um lugar espiritual e continua a se portar como alguém carnal. Eu queria que Deus abrisse os teus olhos agora. E você vê em cima da sua cabeça flechas atravessando de um lado para o outro. Que é isso, pastor? Não vai ouvir na igreja, não entenda. Aqui não é um lugar para se brincar. Aqui é um lugar onde nós travamos uma batalha. Muitos acham que o inimigo não entra. E o que mais me perguntaram se eu pastor? Hoje eu não vejo muitas pessoas caindo na igreja demoniada. O diabo é burro. Quando ele se manifesta, as pessoas impõem a mão, repreende, queima. Ele não quer mais isso. Então o que o inimigo está fazendo? Trabalhando na mente para roubar a unção, para que o Espírito Santo não se apodere, porque isso é poderoso. Entenda, ele se apoderar de você. Sabe o que significa ele tomar posse? Sabe o que significa ele passar a ser o Senhor, o centro? Ele passa a ser aquilo que te reveste, ele passa a estar sobre a sua vida. Sabe o que acontece? Imediatamente, quando a unção está sobre ele. Eu quero que você preste atenção nesse versículo aqui. A casa de Saul fica, dentro do palácio, uma agitação, uma coisa ruim. Então ele vai dizer o seguinte: vê alguém que toque. Ele não especifica, mas ele quer alguém que possa ministrar uma música. E eu até me perguntei, Senhor, mas por que eles sabiam? O que estava na cabeça dele de que alguém tocando ele ia ficar melhor? Não sei, eu não consigo fazer o paralelo. Mas certo é que Saul, ele está pedindo para alguém que toque um instrumento que possa vir tocar. Porque de alguma forma ele sabe, ele percebe, ele sente que uma música vai acalmá-lo. Amado, será que se eu colocar alguém aqui demoniado e eu tocar, mesmo que seja uma harpa, só pelo fato de eu tocar, será que esse demônio vai sair? Será, irmão? Você acredita nisso ou não? Será que se eu colocar uma pessoa demoniada, eu pedir para Esther tocar o teclado, será que só de tocar o demônio vai sair? Isso não é estranho, não? Porque o certo seria Saul ter mandado chamar o profeta. Manda chamar o profeta, que o profeta vem orar sobre mim e expulsar esse mal. Mas ele não faz isso. Aí você vai dizer assim: pastor, não estou entendendo. Mas você vai entender agora. Porque o problema não é simplesmente a questão do espírito maligno ser controlado por uma música. O problema desse pedido não está em Saul, mas o problema desse pedido está em colocar Davi no cenário do palácio. Você está entendendo? Não tem a ver com a questão de Saul, tem a ver com Davi. Mas como assim, pastor? Porque você vai entender que agora tem uma unção sobre a cabeça de Davi, e quando existe uma unção, tanto o céu quanto
atenção e você vai ser notado no mundo espiritual. Ouça isso aqui, ouça isso aqui. Aleluia. Olha o que a palavra do Senhor diz assim. Então Saul disse aos seus servos: buscai, pois, um homem que toque bem, e trazei. Irmãos, não tem indicação de que o homem seja de Deus ou que ele tenha dom. Não é isso que ele está pedindo. Ele está pedindo alguém que toque bem. Então eu posso pegar um músico qualquer e trazer. Você está entendendo? Só que olha que coisa engraçada. Esse texto é muito violento. Diz assim, ó. Olha aqui como é que o negócio começa. Ele recebe a unção, o Espírito de Deus se apodera dele, e olha aqui o que vai acontecer. O moço dos que estavam ali no palácio, que a Bíblia não diz quem, vai dizer assim: eis que eu tenho visto o filho de Jessé, o belemita. Se você estivesse mais perto, você já tinha pegado esse negócio. Porque eu falei para você antes que há uma unção sobre a cabeça de Davi, e eu disse para você que a unção, ela é um sinal que vai brilhar no mundo espiritual e vai evidenciar o que Deus está fazendo na sua vida. Porque tem muitos músicos em Israel, tem muita gente que toca, só que o cara, no meio de todo mundo, ele vai dizer assim: ó, eu tenho visto Davi. Sabe o que acontece? Quando a unção estiver sobre a sua cabeça e o Espírito do Senhor se apoderar de você, não é porque as pessoas querem, mas o teu nome será citado diante de reis. O teu nome será comentado dentro do palácio. Quem é você? Só um jovem que está cuidando de ovelha. Mas qual é a diferença? Que tem uma unção de rei sobre a cabeça. Você está entendendo? Tem uma unção de rei sobre a cabeça de Davi. Não é porque querem, não. Vão ter que ver, porque Deus está evidenciando Davi através da unção que foi ministrada sobre a sua cabeça. Ah, pastor, mas ninguém me dá a oportunidade. Entenda uma coisa: 2024, por causa da unção que Deus está sinalizando na sua cabeça, vão falar o teu nome dentro de palácios. Só que não é porque querem, não é porque querem te ajudar, mas é porque aquilo que está e que Deus colocou na cabeça, ninguém pode esconder, ninguém mais pode deixar no anonimato. Porque entenda uma coisa: onde Davi continuou depois da unção? Cuidando das malhadas. Onde ele estava? Cuidando das malhadas. E como é que tem alguém observando Davi e que está lá dentro do palácio? Explica aí. O camarada é um anônimo, ele está cuidando de malhadas. Como é que tem alguém no palácio que está observando Davi? Não estou entendendo. Porque se Davi não saiu de trás das malhadas para ir para o palácio, como é que tem alguém no palácio observando Davi? Eu entendo que se Davi estava escondido e ele não foi para o palácio, eu entendo que alguém do palácio está indo até Davi. Pegou não? Davi não está fazendo nada para isso, a não ser continuar a posição da unção que recebeu. E alguém no palácio está falando o nome porque está observando. Sabe o que acontece? A gente não sabe. A gente às vezes acha que está no anonimato, que ninguém está observando o óleo que foi derramado na nossa cabeça. Mas em um determinado momento, alguém vai citar o teu nome dentro do palácio.
Ele mandou buscar alguém que fizesse o quê? Que tocasse. Então, Davi está atrás das malhadas, mas tem alguém do palácio que eu não sei como, eu não sei quando, foi ouvir Davi dedilhando a harpa lá no pasto, meu Deus. Você está entendendo o que Deus está fazendo? Ah, Senhor, me leva para Barra. Ah, Senhor, me leva para Nova York. Se Deus não te levar para lá, Ele vai fazer gente sair de lá para vir ouvir você tocar a harpa no meio da malhada, atrás das malhadas. Alguém vai ter que ouvir. Mas Ele não para aí. Ele vai dar característica de Davi. Irmãos, eu sinceramente, quando eu li isso aqui hoje, eu falei: Senhor, agora eu sossego. Agora eu sossego, sabe por quê? Porque ele vai começar a dar característica. Esse camarada, esse moço, que agora não cita o nome. Ele mora no palácio, ele serve a Saul. Só que Davi não vai para o palácio. Davi não tem frequência no palácio. Mas ele vai começar a dar característica. Sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim: ó, ele sabe tocar, e ele é valente e vigoroso. Ele só queria alguém que soubesse tocar. Mas o moço está dizendo: além de tocar, ele é valente, ele é vigoroso. Ou seja, ele está dando qualidades, características. E ele vai dizer algo que me assustou. Olha para mim, essa aqui você não pode perder, não. Ele vai dizer algo que me assustou. Eu disse que eu falei: Senhor, esse camarada não estava, ele não estava na terra, não. Esse homem que falou de Davi, ele estava tendo uma revelação. Não é possível, meu irmão. Não é possível. Como assim, pastor? Vou explicar. Ele vai dizer o seguinte: ele é homem de guerra. Davi era maluco. Davi está cuidando de malhada. Como que Davi é homem de guerra? Davi não te levantar uma espada, você vai matar o urso? Me explica aí. Me explica isso aqui. Tem alguém dentro do palácio evidenciando que Davi é um homem de guerra. Você não leu que quando Samuel vai ungir, Davi é o menor e mais franzino de todos os irmãos? Ele era bonitinho, mas era franzino. Como que alguém está olhando para um camarada que é franzino e está declarando diante do rei que ele é um homem de guerra? A não ser que o Espírito que está sobre Davi está visitando o palácio e está revelando as características de Davi. É isso que você não está entendendo. Não é aquilo que os homens veem, é aquilo que Deus revela. Não é aquilo que as pessoas estão vendo, é o que Deus revela. É que vai te colocar diante de reis. O que o homem vê é pouco para te colocar numa postura tão alta, mas o que Deus vê vai te colocar diante de reis. Saul só queria alguém que tocasse a harpa, mas está vindo um guerreiro. E vou dizer para você, dos maiores. Vamos continuar, porque não parou não. Aleluia. Oh meu Deus do céu, eu estou aqui, mas eu não estou me aguentando, porque a presença do Espírito Santo. E se eu fosse você, eu ficava ligado aqui no texto. Eu ligava na palavra, esqueci outras coisas, porque Deus vai falar contigo, você vai perder, e eu não posso fazer nada por você. Olha o que Deus está dizendo: homem de guerra, prudente em palavras. Quando eu li isso aqui, eu falei: entendi, Senhor. Para estar diante dos reis, prudente. Quem não sabe usar esse instrumento aqui, ó, fala assim: quem não sabe usar esse instrumento, ó, não entra diante dos reis. Quem tem pressa de usar esse instrumento não entra diante dos reis. Mas Davi diz a palavra que ele é um homem, aleluia,
prudente em palavras e de gentil presença. Como é que tantas características? O cara guerreiro, mas de gentil presença. Sabe o que é gentil presença? É aquela pessoa que você tem prazer em estar perto dela, porque a sua fisionomia é doce, é de alguém gentil. Davi era um cara que sabia pegar uma espada, matar e ferir alguém, e gentilmente pegar assim e dizer: o Senhor é meu pastor e nada me falta. Só que não termina não. A revelação que o homem está fazendo a respeito da vida de Davi termina dizendo o fato principal, que depois dele dizer isso, Saul vai mandar buscá-lo. Fala assim: depois de dizer isso, Saul vai mandar buscá-lo. Sabe o que ele vai dizer? E o Senhor é com ele. Oh meu Deus, o que estava dentro do palácio perturbando Saul? O que perturbava Saul? O espírito mau. Então, aquele homem está dizendo: o espírito do Senhor é com ele. Então traz ele para dentro do palácio, porque quando o espírito que está com ele chegar, o que está aqui sabe. Bom, você está entendendo? Deus vai te levar a lugares, eu vou falar, que vão precisar da sua presença. Lugar onde você será necessário. Por quê, pastor? Porque eu carrego a presença. E quando eu carrego a presença que eu chego, o espírito que perturba, ele vai embora. O espírito da descrença vai embora. O espírito da miséria vai embora. O espírito de enfermidade vai embora. Porque eu carrego a presença. Eu carrego a presença. Oh, aleluia. Oh meu Deus. Traz Davi de Saul, manda falar com Jessé e manda ele se torna alguém necessário. E ali Davi é promovido. De que? Davi teve duas promoções antes de definitivamente colocar o pé no chão. A primeira promoção de Davi foi de pastor de ovelha a tocador de harpa. Ó, de pastor de ovelha a tocador de harpa. Mas sabe o que acontece? É que Deus, quando Ele quer investir em nós e Ele quer nos colocar diante de reis, Ele nos prepara no 100%. Não adianta 50, 60, é no 100%. Como assim, pastor? Primeiro, Deus permite a Davi ter a experiência. Qual a experiência? De entrar dentro do palácio, estar com o rei, comer da comida do rei, tocar a harpa. E a Bíblia diz que Saul amou a Davi. Então ele tem Davi do bom do melhor. Só que, se você continuar o texto, Davi vai fazer com Saul e vai voltar para casa. Ele não vai ficar morando no palácio, ele vai voltar para casa, porque Deus tem uma segunda promoção para ele. Eu sei que talvez a primeira você até vai querer. Tocador de harpa dentro do palácio, comer da comida do rei, é melhor do que cuidar de ovelha lá no pasto, amém? Só que ele vai voltar para casa. E a segunda promoção que Davi vai receber depois da unção é de entregador de marido. Essa eu acho que você não vai querer, né?
manda ele levar quentinha para entregar para os irmãos que estão na guerra. Ele chega lá, os irmãos ficam incomodados. O que você vem fazer aqui? Você veio para ver a guerra, né? Veio para ver a peleja. Porque ele queria que ele voltasse para casa. Só que, com tudo o que ele falou, que esse jovem, que esse moço falou a respeito de Davi, o rei já olhava Davi diferente. Eu não entendi a primeira vez que eu li que Davi chega, ouve o gigante gritar e ele se coloca à disposição do rei. Deixa um garoto. Eu falei assim, tem alguma coisa estranha nessa história. Por quê? Pela lógica, Saul não deixaria. Ele era muito novo, jovem. Como é que ele vai colocar ele para lutar com um gigante? Só que aí eu voltei no texto e eu entendi que antes daquela guerra, Saul teve um tempo com Davi. Eu acho que Davi contou algumas histórias para Saul e Saul identificou que havia uma unção sobre a cabeça desse jovem, porque a unção tem um problema. A unção tem um problema, não dá para esconder. Irmão, você recebeu a unção domingo, você vai ter problema, não adianta. Você vai chegar no trabalho, as pessoas vão falar assim: tu está esquisito, tem alguma coisa diferente em você. Aí você fala assim, nem você lembra que você recebeu uma unção. Aí começa a acontecer coisas na empresa que nunca aconteceu. Tu começa a te chamar para coisa que você nunca foi. Começa a ser liberado coisa que você achou que você nem ia conseguir pagar. Quando você viu que você já pagou, está sobrando dinheiro. E você fala, não estou entendendo o que está acontecendo. Porque tem uma unção. Deus está evidenciando que você não está entendendo o que está acontecendo. Alguém falou de você perante o rei. Alguém falou teu nome dentro do palácio. E agora, mesmo que os irmãos de dentro de casa queiram colocar você lá no seu lugarzinho, escondido atrás da malhada, só tem um problema: depois de aceso o pavio da unção, ele não apaga. Depois de você estar com uma lâmpada acesa na cabeça, não tem como mais escondê-la. Ela vai brilhar, ela vai brilhar. E aí, o problema é que Davi chega naquele ambiente, e aí o rei já sabe. Quando o incircunciso começa a gritar e desafiar o exército de Deus, ele diz assim: eu vou lá. Os irmãos devem ter falado assim: ei, são os soldados, porque a Bíblia diz que ele pegou a armadura de Saul e colocou. Vocês acham que ninguém riu de Davi? A Bíblia diz que ele, quando colocou a armadura de Saul, ele não conseguiu se mexer. Todo mundo deve ter olhado e falar assim: ó, porque assim que fazem, não vai. Conseguiu nem segurar, levantar a armadura, vai conseguir. Ele falou: não consigo. Pode tirar, tira tudo. Eu só vou com aquilo que eu sei usar. Eu só vou com aquilo que eu sou bom. O que você é bom, Davi? Eu só vou com a funda. Você está de brincadeira. Você vai combater um gigante com uma funda, mas eu sou bom na funda. E tem um negócio. Deus é comigo. Desconcertou o rei. O rei olhou e falou assim: vai. Quando ele vier debaixo de zombaria de quem está dentro, vou dizer de novo, ele debaixo de zombaria
varia de quem está dentro, ele não se intimida e parte para fora. Quando ele chega fora, tem gente de fora para zombar também, que o próprio gigante vai olhar e falar assim: ah, não, vocês não têm vergonha não para me mandar isso? Qualquer um voltaria atrás, exceto quem sobre ele se apoderou o Espírito do Senhor. Porque entenda uma coisa, ele não veio de lá, da casa dele sozinho, ele veio com uma unção, diz a palavra, e assim que Samuel ungiu, o Espírito do Senhor se apoderou dele. E você não está entendendo o que é isso. Eu vou te esclarecer atualmente, eu vou fazer você lembrar de uma coisa, para a gente finalizar a mensagem aqui. Sabe o que significa o Espírito do Senhor se apoderar de alguém? Tinha um camarada que se chamava Sansão, que muita gente fala assim: Sansão era forte. Não era. Eu te provo biblicamente que Sansão não era forte. Ué, pastor, mas não pode ler direitinho. Todas as vezes que Sansão ia operar algo extraordinário, como matar 1000 homens sozinho, diz assim, ó: e o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, e ele pegou uma queixada de jumento fresca e matou 1000 homens sozinho. A questão é que, como você não entendeu ainda, porque se você entendesse, você ia entender o que acontece na tua empresa, o que acontece na tua casa, o que acontece na rua, quando você permitir que o Espírito Santo se apodere. É diferente ele te visitar uma coisa, ele se apoderar de você significa o seguinte: ó, entrou, toma o controle agora comigo. 1000 homens num só matou. Irmão, você pensa que é 1000 homens? Gente, aqui nessa igreja, com todo o espaço, cabe umas 500 pessoas. Imagina 1000 pessoas. Que top isso aqui, não vai ter nem lugar aqui para se mexer. 1000. E Sansão, um só, matou as 1000, porque o Espírito do Senhor. Então, quando Davi ele parte contra o gigante, o Espírito do Senhor está se apoderando dele. Por isso que ele não tem. Ele olha o gigante e ele fala assim: tu vem contra mim com espada e lança, mas eu estou contra ti em nome. Fala assim: em nome. Fala comigo assim: em nome. Você já foi em algum lugar em nome de alguém? Quem aqui já recebeu essa palavra? Procura fulano. Quem já recebeu uma palavra assim? O que acontece quando manda procurar o fulano? A porta está toda fechada. Quando você chega e fala o nome do fulano, estava todo mundo te tratando mal. Falou o nome do fulano. Eu lembro, eu vou contar aqui rápido para você entender. Eu lembro, aqui no Washington Luiz, eu trabalhava numa empresa, e o meu patrão era subtenente do bombeiro. E aí pararam o carro da empresa e a polícia não queria liberar o carro de jeito nenhum. E aí, quando o rapaz que estava dirigindo, ele falou assim: vou ligar para o meu patrão, ele é subtenente. Um rapaz lá da polícia disse assim: que subtenente? Cadê que é o guardinha da guarda municipal? O rapaz ligou e conseguiu falar com ele. Como a empresa era perto, ele deve ter gastado uns 3, 4 minutos para chegar. Quando ele atravessou o viaduto, que ele chegou, estava lá o carro parado, os policiais, não sei o que lá, que ele chegou e puxou uma tal de uma carteira e fez assim, ó. Você só viu mãozinha fazendo. Todo mundo, na hora, liberaram o carro. Não foi liberar o carro, o rapaz estava lá, falou: não, agora não. Nem assim, não vai liberar assim. Agora você fala na cara dele que ele é só um guarda municipal.
Mudou tudo. Sabe por quê? Porque em nome dele representa uma instituição. Então, quando você vai em nome dele, as portas se abrem. Davi falou a palavra, mas eu estou indo contra você em nome do Senhor. Ah, meu irmão, não deu tempo nem do gigante pensar. Uma pedrinha colocou o gigante na lona. Entenda uma coisa que eu quero dizer para você nessa noite: o Senhor está nessa noite liberando um óleo sobre a tua cabeça, está liberando uma unção para que fale do teu nome no palácio e a autoridade para ir em nome dele. A porta não abriu no céu, não volta para casa não, volta para lá e fala: agora eu vou no teu nome. O problema é que as portas não se abrem porque você continua indo no teu. Eu sinto te informar, não vai abrir. Mas se você for no nome dele, também não há porta que não se abra. Quem está entendendo isso? Quem recebe essa palavra, se coloque de pé, em nome de Jesus.